Bom, pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso Politiquejo. Você que está nos ouvindo no podcast, você que está nos assistindo aí no YouTube, né? Dando sequência, pessoal, a nossa guinada, né, nesse ano de 2020 com as entrevistas, né? Essa semana a gente vem com mais uma dessas entrevistas sobre um tema que está aí pululando no debate e que com certeza nossa entrevista vai agregar muito aí no debate público, beleza? Antes da gente começar nosso vídeo, nosso podcast da semana propriamente dito, pessoal, queria fazer alguns lembretes, né? Primeiro, para quem eventualmente estiver aí nos assistindo no YouTube, que curta esse vídeo, compartilhe, curta nosso canal, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro das atualizações. Igualmente, também no podcast, né? Claro, quem estiver eventualmente ouvindo pelo podcast, assine o nosso canal no podcast para também ficar por dentro quando novos episódios forem ao ar. Beleza? E nunca é demais lembrar, para eventualmente quem esteja chegando agora, né, que está no ar nossa vaquinha online, né, nosso projeto de financiamento coletivo, o apoia.se/politiquejo. Apoia.se/politiquejo. Com apenas R$5, vocês podem nos ajudar a manter esse canal, a financiar aqui a produção desse conteúdo independente. Beleza? Sem mais delongas, vou apresentar o nosso entrevistado, que vai falar sobre essa que é uma das mais polêmicas medidas adotadas pelo governo Bolsonaro, notadamente capitaneada pelo ex-juiz e hoje ministro Sérgio Moro, que é a lei anticrime, o pacote anticrime. E hoje, especificamente, vamos falar sobre os reflexos no superencarceramento, né? Os reflexos sociais desse pacote anticrime. Bom, só para que vocês conheçam, nós estamos aqui com o Rômulo Carvalho. Ele é mestre e doutorando em Direito Penal pela PUC de Minas Gerais, é professor de Direito Penal, autor de livros e defensor público aqui do Estado de Minas Gerais. Antes de mais nada, queria agradecer, né, Rômulo, a presença aqui no nosso Politiquejo e que você fica à vontade para fazer suas considerações iniciais. Queria cumprimentar, agradecer a todas e todos que nos escutam, a todo mundo da equipe pelo convite. Eu acompanho já a página sua, do Politiquejo, pelo Twitter, os vídeos que vocês têm trabalhado, postado, e acho que a gente precisa dessa movimentação mesmo, discussão, porque são assuntos complexos, a gente não resolve eles com frases feitas apenas, a gente conversa e aprende aprofundando, debatendo e mergulhando sobre a complexidade que eles têm, como é o caso desse nosso assunto aqui de hoje, que é o pacote anticrime, Lei 13.964, que entrou em vigor aí como presente de Natal, que nem sei se a gente precisava receber. Tá certo. Muito bem, vocês viram que o papo hoje vai ser bom, né? Alto astral para falar de coisa séria. Bom, seguindo a sistemática aí das últimas entrevistas, nossa equipe de redação preparou algumas perguntas só para encaminhar nosso debate, para orientar mesmo o nosso papo. Bom, antes de mais nada, acho que seria interessante, tanto para a nossa audiência quanto para aqui a gente construir um argumento, que o senhor esclarecesse para a gente, né, a decisão liminar, ou seja, a decisão do ministro Luiz Fux. Afinal de contas, o que do pacote anticrime foi suspenso, o que não foi, o que está em vigor, o que não está? Como toda grande reforma, né, essa aí talvez desde 1984, com a reforma de Assis Toledo, depois a reforma no Código de Processo de 2008, a gente não tinha modificações tão profundas, né, em matéria de ciência criminal no Brasil. E como toda grande reforma, ela vem sempre eivada de retrocessos em matéria de garantias fundamentais e alguns avanços. Existiam alguns avanços. Hoje, depois das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, esses avanços foram reduzidos em muito. A gente hoje tem um pacote que é marcado pelo retrocesso diante do fato de que tudo que era, não tudo, mas boa parte daquilo que era considerado pela doutrina mais que prestigia os direitos fundamentais um avanço, ele encontrou barreiras no Supremo Tribunal Federal. Qual é o prognóstico, como é que isso está hoje desenvolvido, como é que está delineado hoje? Vamos lá, veio a edição da legislação, surpreendendo muita gente, contrariando o parecer do Ministério da Justiça, o presidente da República sanciona, né, o juiz de garantias, mas não só ele, sanciona também a audiência de custódia, incluindo
ela na legislação infraconstitucional e uma série de outras medidas que tinham uma expectativa pública pelo veto. Mas merece críticas por tantas coisas, nesse particular eu concordo. Uma raridade, como o presidente da República sancionou em bom tempo o juiz de garantias, então trouxe também nesse bojo de medidas legislativas avanço significativo do ponto de vista de prestígio do sistema acusatório. Para quem não conhece, o sistema acusatório, em linhas gerais, é um modelo de justiça criminal em que as funções estão separadas. O juiz julga, o Ministério Público acusa e a defesa defende. Né? Como diria na música, cada um no seu quadrado. É isso que o juiz de garantias veio prestigiar, que é, na verdade, uma consagração do modelo da Constituição Federal na legislação infraconstitucional. A gente que tem ainda um código de inspiração fascista, código inspirado, que a gente chama de código Rocco, né? Que foi de inspiração declaradamente, né, fascista. E, por consequência, marcado por uma inquisitoriedade, marcado pelo inchaço de poderes na hora de restringir direitos fundamentais e, na contramão, uma Constituição Federal que consagra essa separação de funções. Hoje, primeira decisão sobre o tema foi do ministro Dias Toffoli, ainda no plantão. O ministro Dias Toffoli, o que ele faz? Ele assevera a constitucionalidade. Ele diz ao juiz de garantias, é uma novidade boa, é uma novidade interessante, prestigia direito fundamental, preserva a imparcialidade do juiz, protege o cidadão na ponta. Mas, entendeu o ministro, é muito rápido, o código tem uma alteração muito profunda, vamos fazer uma suspensão de entrada em vigor pelo prazo de 6 meses para que o judiciário possa se organizar. Né? Um pouco estranho, uma vacatio legis criada via decisão liminar do Poder Judiciário, mas compreensível pelo ponto de vista, né? Se entendeu que foi de certa forma prudente naquele momento a suspensão. Não surpreendendo muitas pessoas, confesso que a mim não surpreendeu, o ministro Luiz Fux, quando recebe o processo, visto que ele é o relator no exercício da vice-presidência, o que ele faz? Revoga a decisão do presidente. O Brasil ele é um país curioso, né? A gente tem uma Suprema Corte que seu presidente toma uma decisão no recesso forense, o vice-presidente, ao assumir, o que ele faz? Diz que tudo que o presidente disse, não, aquilo não vale mais, o que vai valer é isso aqui, e eu que fui sorteado relator. Apesar de dele ser tão ministro quanto eu, está no exercício da presidência, como eu fui sorteado relator, eu sou muito sensível às causas dos magistrados, eu vim da magistratura, eu tenho uma família na magistratura, eu tenho uma história na magistratura, o ministro Fux, ele tem decisões já reiteradamente que mostram um olhar muito sensível às causas da magistratura, para se colocar dessa maneira, ele suspende e revoga tudo que o ministro Dias Toffoli já tinha tomado em relação à afirmação da necessidade do juiz de garantias, e aí causando uma grande confusão. A gente tem hoje, se você abrir aí na internet, vocês vão jogar Código de Processo Penal, você vai ver lá o artigo 3A, e todos os seguintes, disciplinando esse juiz de garantias, mas nada disso está valendo, até que o Supremo Tribunal Federal manifeste mais uma vez no sentido de afirmar a necessidade e a importância da instituição do juiz de garantias. É ruim porque no Brasil hoje, e isso já não é só com o juiz de garantias, eu já vinha com uma perspectiva já no final da faculdade, sou defensor público há 4 anos, no sentido de que parece que todas as alterações que prestigiem direitos fundamentais, elas têm um terceiro round, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a afirmação de constitucionalidade ou delas ou não. Você vê que não tem no debate público um debate sério sobre as medidas que restringem os direitos fundamentais e sua constitucionalidade. Mas todo mundo quer saber se o juiz de garantias entra em vigor ou não. Todo mundo quer saber se o juiz ainda pode prender de ofício ou não. Todo mundo quer dizer se é constitucional o prazo de apresentação da audiência de custódia. Tudo que veio para afirmar garantia fundamental é um problema, é um obstáculo. Aproveitando, desculpa te interromper, doutor. Aproveitando esse assunto, queria só que você explicasse, para eventualmente quem não sabe, esteja nos ouvindo, nos vendo, o que é a audiência de custódia? Qual a importância, o que ela significa? A Convenção Americana de Direitos Humanos há muito já tinha estabelecido o direito que todo cidadão preso tem de ser levado à presença de um juiz assim que seja preso. Para quê? Para que o juiz averigue a legalidade daquela prisão,
e a necessidade ou não de sua manutenção. Uma garantia já estabelecida pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Um instrumento poderoso de coibir a tortura, porque agora o policial ele vai ter que pensar, ou o agente de segurança pública de outras forças, não só o policial militar, mas qualquer um que faça a captura e a prisão de alguém vai ter que pensar, caramba, vou fazer algum ato que extrapole a legalidade no sentido de impor dor e sofrimento, mas amanhã esse cara vai estar na presença de um juiz. Eu vou correr esse risco? Então, isso, de fato, significou um freio, né, inibitório a um país que tem marcados e alarmantes índices de violência das forças de segurança. Então, em bom tempo, o Conselho Nacional de Justiça, verdade seja dita não só na gestão do ministro Dias Toffoli, na gestão do ministro Gilmar Mendes, na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, tinha encampado as audiências de custódia como projeto para a magistratura brasileira, e isso merece elogios. Já em ação de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal já tinha também anunciado a necessidade da realização das audiências de custódia, e o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução que vinha sendo uma fonte normativa, resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplinava as audiências de custódia. Isso começou a ser realizado no Brasil, notadamente nos grandes centros, nas capitais, onde se tem uma estrutura um pouco mais desenvolvida para fins de aplicação dessa normativa. E agora, a novidade, né, estabelecida pelo pacote foi que isso foi introduzido na nossa lei por meio do artigo 310. O artigo 310 do CPP, quem quiser jogar ele aí, teve sua redação alterada para dizer que quem for preso em flagrante deverá ser encaminhado à presença de um juiz no prazo de 24 horas depois da prisão. E essa parte está suspensa também? Não, por incrível que pareça, o que ele suspende, ele não suspende o 310 caput. Ele suspende a presunção de ilegalidade pela não realização da audiência de custódia. Verdade. O que o magistrado suspendeu foi, olha só, se não der para realizar, justifica, mas também não vou dar uma presunção de ilegalidade, o que é ruim, porque o ideal é que se está violando um direito fundamental, você tem um vício, né? A forma no processo penal, diz Auri, é garantia. A forma no processo penal não é mero, não é ilustração, não é uma coisa secundária, não é algo que a gente possa abrir mão. A forma no processo penal é uma garantia fundamental e por isso ela merece prestígio. Maravilha. Bom, vocês estão vendo que nosso debate está altíssimo nível, né? Ficamos honrados com isso, doutor. Bom, e aí entrando propriamente na pauta que a gente propôs para esse nosso encontro, queria que o senhor falasse assim, em que medida esse enrijecimento, esse endurecimento da legislação pode eventualmente causar o aumento da superlotação, que já é, né, alto, mas da superlotação carcerária? Nas minhas redes sociais cheguei a fazer um vídeo em que eu abordo essa perspectiva. Muito tem se falado, muito tem se discutido no debate público sobre a constitucionalidade, sobre a viabilidade da implementação do juiz de garantias, seu impacto financeiro. E pouquíssima coisa tem se falado sobre o impacto financeiro das alterações de cunho repressivo que vai se verificar dentro do sistema penitenciário. Nós temos patamares que agora vão precisar ser cumpridos para que alguém progrida de regime absurdos. Antigamente teríamos 1/6, 2/5 e 3/5, 2/5 e 3/5 só para crimes hediondos e equiparados. Agora se estabeleceu patamares que partem de 16%, mas eles serão a minoria. Vamos a 40%, 30%, 50%, 60%, chegando até o patamar de 70% em caso de crime hediondo, de reincidente com resultado morte, para que se possa ter uma única progressão de regime. Então, nós vamos supor que alguém tenha 60 anos de pena. Se tem que cumprir 70, porque a unificação é feita em 40 anos, mas os marcos de progressão em regime levam em consideração a pena total. Então, esse camarada teria que cumprir 70% de 60 anos para sair do fechado para o semiaberto. Ou seja, vai cumprir 40 anos preso no regime fechado. Então, e a gente ainda não viu... Não é raro, né, que haja, infelizmente. De forma alguma é raro. Muitas guias são... 60 anos. Muitas guias, elas têm essa... Principalmente em localidades ainda que
vigora uma desassistência por parte dos indivíduos acerca de uma defesa criminal qualificada. A própria Defensoria Pública não consegue, ainda por falta de investimento, abarcar todas as comarcas. A gente vê em Minas Gerais, menos da metade das comarcas contam com os defensores públicos, e a gente, às vezes, quando vai a um mutirão, vai no interior, você vê pena de indivíduo primário em 25 anos, você vê pena são coisas assim absolutamente escabrosas. E aí vamos ter que fazer revisão criminal, vamos ter que tomar uma providência, mas imagina num país de proporção continental o que não acontece nos rincões desse Brasil. Trazendo um pouco para Minas Gerais, né? Eu vou aqui dar meu testemunho, né? Ainda durante a faculdade, fazendo estágio, eu fiz estágio na Defensoria Pública, mas não sei se exatamente foi durante o estágio na Defensoria ou na Justiça Federal, que por curiosidade eu busquei o mapa das localidades em que a Defensoria está em Minas Gerais. Minas Gerais, para quem não conhece, é um estado de proporções territoriais muito grandes, né? Há quem diga que assim, proporcionalmente, a diferença é bem pequena do tamanho da França, para essa ideia. Então, são 853 municípios, é uma região... Eu brinco que, assim, se uma política pública conseguir compreender a diversidade que existe em Minas Gerais, ela consegue ter alguma capacidade de ser replicada no Brasil. Mas aí, voltando para o meu caso, né, eu vi lá na Defensoria, e aí você põe lado a lado o mapa dos menores IDHs e o mapa da maior concentração de defensoria, é claro, né? A Defensoria segue um padrão organizacional que leva em consideração a quantidade de população também, né? E é fato que a parte setentrional, o norte e o nordeste de Minas Gerais, tem uma densidade demográfica mais baixa, mas ainda assim os menores IDHs estão lá em cima, então... notadamente, a população com menor IDH em Minas Gerais é que menos tem ocupação da Defensoria. Isso já encaminha a nossa terceira pergunta, que você começou a falar a respeito, mas assim, o ministro Dias Toffoli usou o argumento financeiro. Eu queria que você explicasse com um pouquinho mais o argumento financeiro para a implementação, como uma barreira à implementação do juiz de garantias. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa indústria carcerária, ou seja, a construção de presídios, o equipamento, a contratação de pessoal para presos que nós já estamos vendo aí vão cumprir, é bem factível que assim aconteça, a pena integralmente no regime fechado, quer dizer, não vai sair da cadeia, da tranca, antes de terminar o prazo. Ou seja, qual o impacto... Ou se esse impacto não é muito maior do que eventual organização interna do tribunal para implantar juiz de garantia? São duas falsas premissas que eu acho que o ministro Luiz Fux parte. A primeira falsa premissa é de que o juiz de garantias leva a um aumento de gastos significativo do Poder Judiciário. Eu entendo que isso é uma falsa premissa. Por quê? Porque, na realidade, vamos pensar numa comarca aqui. Se você tem mais de um juiz, nem existe discussão. Um juiz vai ser o juiz de garantias, o outro juiz é o juiz da instrução. Se você tem 2 juízes na comarca. Dificuldade, 0. Vamos supor agora a comarca de vara única, que é o propalado obstáculo intransponível. Você tem um juiz na cidade A, esse juiz, se o crime aconteceu na cidade A, é o juiz de garantias. Só que o juiz de instrução é o juiz da cidade vizinha. É o mesmo que se ele tivesse impedido, alguém não ia julgar esse processo? Quando ele está de férias, não vem alguém julgar esse processo? Então, é lógico que o judiciário tem mecanismos de, inclusive utilizando o desenvolvimento tecnológico, a tentativa de forçar a introdução da videoconferência foi feita tantas vezes para se reduzir custos e fazer audiência, mas nesse momento parece que não existe essa hipótese. Sempre que foi interessante para fins de economia, do ponto de vista econômico-financeiro dos tribunais, se tentar implementar o juiz de garantias, isso foi pauta, foi para a mesa. O Superior Tribunal de Justiça teve que agora dizer que não dá para fazer audiência de custódia por videoconferência, porque tem que ser levado à presença, né? Tem que ser levado ao olho do juiz ali no caso concreto, a possibilidade, inclusive, de pedir para a escolta se afastar para que possa o juiz conversar com ele, para que seja feita essa verificação sobre a tortura de forma efetiva e presencial. Mas, nos casos por exemplo, uma comarca de vara única, em que se poderia trabalhar a ideia de tecnologia de videoconferência, isso parece que não é trazido para o debate, ainda que pudesse significar, inclusive, economia com escoltas, como eles sempre sustentaram
para não fazer audiência de custódia, para não trazer presos que estão presos num estado para fazer audiência em outro. Então, essas mesmas soluções que o próprio tribunal apresentava quando lhe convia, podem ser aplicadas perfeitamente aqui, se tivesse realmente interesse em implementação do juiz de garantias. Então, não acredito que signifique um aumento efetivo de gastos. Em relação às outras medidas, eu não tenho a menor dúvida que essas sim têm um aumento de gasto muito expressivo. Por quê? Se o cidadão não progride mais de regime, se o cidadão não sai mais da penitenciária e continua entrando ainda em ritmo mais acelerado, basta pensar que no artigo 310 foi incluído um parágrafo que retomou a prisão preventiva obrigatória para reincidentes. Então nós temos prisão ex lege agora, violando, claro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presunção de inocência, mas o legislador estabeleceu isso. Não, e ao mesmo tempo, na própria lei, fala que o juiz não pode fundamentar só citando o artigo. Exato. Então ele vai fundamentar a prisão citando um artigo que obriga a prisão e vai prender, enfim. É um problema das reformas parciais, né? Você tem ali, parece que em alguns pedaços da lei prevaleceu um tipo de pensamento ideológico, em outro pedaço da lei prevaleceu um outro posicionamento ideológico, a lei fica um pouco retalhada. Uma montanha-russa. Você vai empolgar... O Alexandre de Moraes ele fala que no Brasil a gente tem o common law, o civil law, no mundo tem o common law e o civil law, mas no Brasil a gente vive o confusion law, que é uma mistura entre esses sistemas e que vai criando uma jabuticaba, que é um modelo brasileiro que a gente não consegue mais entender qual é a matriz em que ele se ampara. É, verdade. Bom, vamos lá. Eu acho que para apimentar esse debate, a gente vive um momento social e com reflexo na política, né? Um tanto quanto nefasto, né? Assim, contrário às garantias fundamentais, como você bem antecipou. E aí, nesse caldeirão, né, de movimentos, há sempre uma predileção por discriminar, ou seja, por rechaçar direitos dos cidadãos que estão cumprindo pena privativa de liberdade, sobretudo, né, em regime fechado, enfim. E uma dessas ideias, né, é exatamente essa ideia de que o preso pague pelos custos da sua manutenção na cadeia, né? Quem nunca recebeu no WhatsApp uma fake news a respeito do auxílio reclusão, etc. E eu queria saber, né, sua opinião a respeito dessa proposta, né, eventual proposta de presos arcarem com eventuais custos e em que medida isso pode se aproximar de um modelo norte-americano, que a gente já viu absolutamente, não falido, mas absolutamente infrator de direitos fundamentais, inclusive com casos e mais casos de trabalho escravo na cadeia. A gente percebe que muitas coisas em matéria criminal elas se transformam em bandeiras políticas. Por exemplo, a audiência de custódia é uma bandeira política de um grupo, né? Ser contra a audiência de custódia dá voto, né? E a mesma coisa acontece com restrição de qualquer tipo de direito de preso. Isso dá voto, né? Isso, os odiados, né? Aqueles que estão enjaulados e ser cruel com eles é uma bandeira política que elege gente, eleição após eleição. Se anuncia que isso trará mais segurança pública e essa promessa não se cumpre ano após ano. Há redução agora propagada de alguns índices de criminalidade, mas há redução em praticamente todos os estados. A gente não tem reduções a partir desse tipo de políticas. São explicadas por uma série de outros pontos de vista criminológicos e os próprios dados também podem ser colocados em suspeição. Em relação a esse custo, né, essa proposta de como é que eu vejo você imputar, exigir do condenado, sentenciado o pagamento, vejo como uma grande perfumaria. Pelo seguinte, o preso já é bombardeado com inúmeras punições de cunho financeiro. Eu vou citar aí que tem como substitutivo penal a prestação pecuniária. A gente tem a multa penal, que praticamente todas as infrações, o sistema qual foi, aliar uma pena privativa de liberdade à pena de multa, né? E aí, essa pena de multa agora pelo pacote anticrime também, pacote anticrime, ela vai ser executada na VEC, quer que o Ministério Público se empenhe, né, na execução. Então, todo mundo, quando é condenado, acaba já ganhando, além da condenação, uma dívida, uma carta lá
um crédito para adimplir com o Poder Judiciário, sob pena de ter seus bens todos apreendidos, de ter execução civil sobre todo o seu patrimônio. Então isso já acontece. Então assim, com os assistidos da Defensoria Pública, a minha preocupação, a minha forma de enxergar essa alteração é que é uma grande perfumaria. Essas pessoas não têm dinheiro nem para comparecer à Defensoria Pública de ônibus. Né? Essas pessoas não têm dinheiro para ir à audiência se não for uma viatura escoltando elas, como regra. Então, pensar que essas pessoas vão conseguir custear a sua vida presas, sem trabalho, e vão conseguir custear a sua estada na cadeia, só pode ter um fim eleitoral mesmo, porque não pode se amparar em medida de cunho de segurança pública séria. Não dá para levar a sério esse tipo de proposta e não dá para levar a sério que algumas pessoas que estejam em casa acreditem que esse tipo de caminho vai levar elas a viver num local mais seguro. Tem políticas públicas já eficientes, políticas públicas que não existe solução para a violência, né? Existem políticas criminais que deram mais ou menos certo em vários lugares do mundo. Essa, com certeza, é uma falaciosa, é uma que não vai trazer mais paz e segurança para ninguém que está nos ouvindo. Bom, eu vejo essa situação como uma parte da sociedade acha que a solução para todos os males é a pena de morte, né? A morte física. Então, como há uma série de garantias que, pelo menos até agora, existem para barrar a existência da pena de morte física, né, no Brasil, eles querem, por um outro lado, travestir essa morte. É a morte civil. Né? O sujeito, eu gosto de uma frase muito boa, né, que a esmagadora maioria da população carcerária, a primeira vez na qual eles se depararam com o Estado foi com a polícia prendendo-os, ou seja, nunca tiveram acesso a serviços públicos e a força do Estado chega para controlar aquela massa. E aí, nessa morte civil, né, e nessa ânsia de certa parcela por vingança, por justiçamento, eu queria retomar um ponto que você falou, para você dar um pouco mais de detalhes. Né? Em que medida essas alterações legislativas de aumentar o tempo de pena, de endurecer, de aumentar criminalizações, etc., isso reflete de fato e não apenas numa impressão, né, do ponto de vista simbólico, como que isso influencia, se é que influencia de fato, na garantia ou na melhoria da segurança pública? Isso existe? É factível ou não? É falacioso esse discurso de que ao impor restrição de cunho econômico ao indivíduo, você vai ter mais segurança pública. Porque qual é a realidade do sistema penitenciário brasileiro? O cidadão já é, quando condenado, bombardeado com prestações de cunho financeiro. Seja o perdimento de bens, todo o proveito que eventualmente tenha acontecido do crime, ele é capturado pelo Estado. Agora se criou, inclusive, o confisco alargado, em que se aferível diferença patrimonial entre o rendimento lícito e o que se encontre com o cidadão, ele também perde isso. Nós temos prestação pecuniária como substitutiva à pena privativa de liberdade e nós temos a multa penal. Então, qual é o sistema vigente para a inúmera maioria dos crimes? A multa cumulada à sanção privativa de liberdade. Então, quando o cara é condenado, ele já recebe uma dívida, né, que vai ter natureza de dívida de valor para ser executada na forma ali do que disciplinada até pela última alteração legislativa, legitimidade do Ministério Público, dentro do juízo da execução penal, e ele vai ter que responder com o seu patrimônio também pela infração depois do trânsito em julgado. Então, esse cara que já é bombardeado, já não tem dinheiro para pagar isso, porque a multa penal, quem paga a multa penal hoje em dia, não tem acesso a percentuais, mas na lida diária, já há 4 anos da Defensoria Pública, posso afirmar que é raríssimo o pagamento de uma multa penal, salvo aquela de R$100, 200, mas, por exemplo, crime de tráfico, que a multa sobe muito, ninguém consegue pagar a multa penal, porque a clientela do sistema penal é o esgoelapado, é um miserável, é aquele que não tem bens para suportar. E aí é mera perfumaria, é um discurso ilusório acreditar que o cidadão que está encarcerado tem condição de custear a sua estada na penitenciária, né? Essa, na verdade, é uma argumentação que não encontra qualquer sustentáculo na realidade. Imaginar que
Você, ao olhar o tipo de indivíduo que está dentro da penitenciária, os seus rendimentos, o seu perfil socioeconômico, imaginar que ele tem condição de se sustentar ali dentro, é só mesmo dentro de uma paranoia punitivista muito exagerada ou numa tentativa de fazer disso também um discurso político de retaliação ao indivíduo que desvia como bandeira política, porque isso não tem amparo como política de segurança pública, isso não vai trazer também mais segurança pública para ninguém que está nos escutando, e o que nos impõe chegar a essa conclusão é a realidade fática, é a realidade do sistema. E era nesse ponto que eu ia chegar, acho que talvez possa ser assunto para uma nova visita sua, mas porque de fato, né, eu estive no Ceará esse fim de semana e lá eles falavam sobre o crime organizado, que como que a partir do momento em que controlou-se a cadeia, muitas aspas nisso, controlou-se a prisão, o crime diminuiu. E eu debatendo lá com alguns colegas, eu falei, mas isso é óbvio, né? Porque é dentro dos estabelecimentos penitenciários que há literalmente o Estado financia o escritório dessas grandes organizações, etc. Então, enquanto houver essa seleção, né, vamos colocar muitas aspas, esse processo seletivo de muitos ingressos no sistema prisional, eu acho que a segurança em geral, tal qual a gente preza e luta por ela, infelizmente parece que não é esse o modelo. Bom, Rômulo, acho que para a gente finalizar nosso bate-papo, né, e de antemão já reiterando nosso agradecimento pela sua presença, queria que você desse sua opinião e falasse suas impressões aí, até de alguém que está na ponta do sistema, né, vendo o dia a dia, como você vê a situação ou a hipótese da regulamentação de algumas drogas, da legalização, esse movimento que, né, enfim, que nos Estados Unidos já vem crescendo, enfim, como você vê essa situação? É engraçado que a minha dissertação de mestrado é sobre esse tema, né, lei de drogas e propostas redutoras de prejuízos humanitários. Aproveitando aí para fazer o jabá. Eu cheguei à conclusão na minha pesquisa de que a gente não consegue fazer uma política criminal de natureza séria se tratar esse tema das drogas dentro do direito criminal. Como é que eu comecei a chegar a essa conclusão? Eu fui em 2017 fazer um curso de inverno na Universidade de Lisboa. E Portugal tem uma legislação bem avançada do ponto de vista da liberação de venda de algumas substâncias proibidas, né? Adotou alguns critérios interessantes do ponto de vista da legislação penal. E aí cheguei na Universidade de Lisboa e perguntei a um professor, minha ida lá foi com essa curiosidade, já pensava em escrever nesse tema. E aí eu pergunto, professor, como é que foi o caminho, o percurso da discussão aqui em Portugal para se chegar a esse patamar legislativo mais progressista, mais avançado? E aí o professor de Direito da Universidade de Lisboa me deu a resposta que eu nunca esqueci. Ele falou, não faço a menor ideia. Essa é uma questão que foi discutida no Ministério da Saúde. E aí eu pensei, meu Deus, como estamos atrasados. Como é que eu, pessoa português, como é que eu, jurista, vou dar pitaco sobre o que dá para fazer do ponto de vista sanitário ou não dá? Eu não tenho conhecimento técnico para isso. Isso foi uma questão que foi gestada no Ministério da Saúde, né? Uma questão sanitária e de que assim deveria ser tratado. E sair de lá desesperado, eu falei, meu Deus do céu, a gente está discutindo isso dentro das faculdades de Direito exaustivamente. Verdade. E dialogamos pouco, né, com o aspecto sanitário e muito no aspecto de encomendar pareceres para reforçar a posição A ou B. Sabe que alguém tem posição tal, pede um parecer para essa pessoa, sabe que mas enfim, a discussão está fora do ambiente sanitário. Eu vejo com, assim, pelo menos a pesquisa que eu concluí do ponto de vista da criminalização, não é bom usar drogas, ninguém estimula, não usem drogas. É patético o debate ser colocado numa perspectiva, eu sou a favor, eu sou contra as drogas. Né? É lógico que como álcool, como tabaco, ninguém é a favor do uso exagerado e desregrado desse tipo de substância. Mas o indivíduo, o ser humano, sempre usou substâncias entorpecentes ao longo da humanidade e são que mostram todos os estudos, são que revelam os estudos históricos sobre esse tema. Então as drogas hoje são muito, o tratamento que a elas é dado, principalmente nas comunidades, principalmente latino-americanas, que tratam isso sob a perspectiva penal e são cada vez menos. O Brasil, como sempre, está na vanguarda do atraso em matéria criminal. Próprio Estados Unidos, quem declarou com o Nixon na década de 70 a guerra às drogas já vem arrefecendo os ânimos lá, vem fazendo medidas de cunho
de liberação, uma atrás da outra. Basta pensar que a Califórnia avançou nesse aspecto. Se a Califórnia fosse um país, era um dos maiores PIBs do planeta. Só o estado da Califórnia ter avançado nesse sentido, como já avançou uma série de outros estados, é um significativo, é uma mensagem muito forte. O país que patrocinou na América do Sul essa política criminal, ele hoje dá o braço a torcer, que fala, isso não é política de natureza criminal, e começa a pensar, para quais substâncias eu posso fazer uma venda lista, para quais substâncias eu tenho que estabelecer tratamentos e modificar a forma, a perspectiva penal, né, de relação com aquele que vende e aquele que usa. Mas enfim, como eu vinha dizendo, o tratamento das drogas hoje nessas nações aqui periféricas que ainda tratam isso na perspectiva penal é o que foi dado ao álcool no início do século XX, né? Nós temos aí, e como os filmes nos contam, o que acontece? As máfias se fortalecem. Toda vez que você adota uma perspectiva proibicionista, você tem máfias muito poderosas, fortes, você tem um comércio ilegal muito forte, enriquecendo pessoas, né? E aí você tem uma série de seriados, filmes que abordam essa perspectiva, né? A gente tem inúmeros documentários, inúmeros materiais que as pessoas podem se debruçar para perceber como tem sido uma escolha equivocada a tratar o uso e o comércio de drogas dentro da perspectiva penal. A gente tem um diagnóstico correto, que é, poxa, as pessoas têm muito dependente químico no Brasil, as pessoas estão usando substâncias de forma exagerada, mas a gente está oferecendo o remédio errado para solucionar um problema que é real. Estamos tratando, às vezes, dando um tiro de bazuca para resolver um problema que era do ponto de vista sanitário. Estamos aprofundando o problema. Ao introduzir esses indivíduos no sistema penitenciário, o que eles vão acontecer com eles? Às vezes, pequenos traficantes, usuários condenados com traficantes, eles passam a ter contato com facções, passam a ser arregimentados e passam a tornar essa espiral da violência ainda mais forte, o crime organizado mais poderoso, o que gera também uma resposta de mais violência por parte do Estado, e essa espiral não fecha nunca mais. Nunca. Eu tenho essa inquietação, até durante minhas aulas na faculdade eu recomendava aos alunos o 13ª Emenda, né? Aquele documentário no Netflix. Eu mais gosto sobre esse tema. Ele mostra exatamente como que a criminalização ela é basicamente socioeconômica ou político-econômica, né? Ela não tem essa pretensão de eficiência, que só quem vai garantir minimamente é a área sanitária, a área da saúde, né? Eu gosto de brincar que a criminalização ela adiciona no ser humano mais um dos vários problemas que ele já tem. Seja psicológico, de saúde, financeiro, estrutural, familiar, enfim. E aí o direito vem prepotente, como costuma ser, né, e adiciona a ele um problema, inclusive encarcerando, limitando o direito de ir e vir. Mais difícil é alguma coisa mais arrogante do que um jurista, né? A gente tenta dar solução para absolutamente todos os problemas da humanidade. Parece que, durante muito tempo no Brasil, a solução foi Lava Jato, né? Se você tem um problema, toma Lava Jato no café da manhã, almoça Lava Jato no almoço e vamos dormir com Lava Jato. E isso se irradiou, né, para a nossa política de uma forma geral, para o nosso processo criminal, para o nosso processo de natureza executório, penal muito forte também. Mas eu não estou com essa ideia da preocupação sanitária também dando aquela, que também é uma coisa que a gente não pode fazer, de dar aquele patamar, associar a ciência à verdade. Né? Não estou caindo nesse perigo. É só uma tentativa de demonstrar como uma conversa, assim, um monólogo entre agentes jurídicos, né? Entre indivíduos que são formados em direito, bacharel em direito, às vezes sem um conhecimento técnico específico, às vezes nem prática tem nesse tipo de matéria. Claro. Eu vejo muita gente que não trabalha na justiça estadual, às vezes, por exemplo, tem juiz federal dando pitaco sobre como é que vai fazer isso, aquilo, em matéria de lei de drogas. Pô, julga com todo respeito, matéria previdenciária a vida inteira, criminalidade de colarinho branco, que na vara vai ter 50 processos, é muito, sobre isso. Pô, o que a gente está falando é de um desastre humanitário que é a política de drogas em território nacional. A gente está falando do maior desastre humanitário, de um genocídio a uma geração negra, pobre, periférica, que é feita dia a dia pelos rincões desse país. E a gente está tratando isso com a mesma receita equivocada de décadas passadas, e receita essa elaborada, o autor dessa receita de bolo, não é uma vovozinha fofa, é
os Estados Unidos da América dentro de uma perspectiva de controle, né, desenvolvido para a América Latina, para a América Central, uma perspectiva de muita gente ganhou dinheiro com isso naquela época e hoje esse eixo vem se transformando no país que pautou essa política aqui e a gente não pode ficar a reboque desse desastre, não pode continuar falhando com a juventude que é massacrada por essa política irracional. Verdade. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio. Sobre esse tema, Rômulo, eu recomendo vivamente o livro do Carl Hart, né, que é um neurocientista, ou seja, o jurista tem que ir lá nesses outros saberes, né? E realmente tem trechos do livro que ele apresenta lá um benzeno para demonstrar os efeitos, né, da cocaína, do crack, da heroína e tentar provar nas pesquisas dele na Universidade de Colômbia que por A mais B, ele próprio é negro, filho de imigrantes, né? E ele teve uma infância, uma adolescência exposta, né? Ele foi exposto a esse tipo de política, né? E ele diz, olha, desculpa, mas cientificamente é difícil você provar que essa droga causa mais danos do que a outra, né? E que essa criminalização é basicamente direcionada a essas populações, como você bem disse aqui. Bom, pessoal, vou antecipar aqui os agradecimentos ao Dr. Rômulo, deixar o espaço aberto para que você volte quando quiser, reforçar os recados iniciais, né? Quem tiver eventualmente aí nos vendo pelo YouTube, que clique aqui no sininho para receber as notificações, curta o nosso vídeo, comente aí sua opinião, dê alguma sugestão de vídeo que você queira assistir por aqui. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, no podcast, que assine também nosso canal para ficar de olho quando a gente subir novos episódios. E a palavra está franqueada, doutor. Fica à vontade e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, agradeço o convite a todas e todos aí também, a atenção e nos assistir, nos ouvir até o final dessa conversa. Muito prazeroso para mim estar aqui, já conhecia e admirava o trabalho que vocês fazem nas redes sociais. Fica também o reforço do convite para todo mundo se engajar nesse tipo de trabalho crítico, a gente pensar o direito fora da caixa, a gente pensar as ciências criminais fora do pastelão, fora daquele grupo de WhatsApp, encaminhando as maiores barbaridades que a gente sabe que é o que acontece nos nossos grupos de bairro, nos nossos grupos de prédio, nos nossos grupos da família. A gente tem que baixar a bola, pensar o jogo e tentar qualificar um pouquinho mais esse debate. Com frase feita, com jargão, a gente não vai apresentar soluções para problemas complexos, como são violência urbana, dependência química, processo penal, processo criminal. A gente tem problemas concretos e problemas da vida real. Ou a gente dá soluções complexas para eles, ou a gente vai continuar falhando. Então, segue a turma aí na rede social, me coloca ao dispor para quem precisar continuar essa conversa também, pode me procurar. O diálogo está aberto, a gente tem que produzir pensamento crítico mesmo, porque se a gente conversar só entre a gente está fadado a ver a repetição desses erros. Maravilha. Pessoal, ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.